Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor, que você receba essa palavra como palavra profética de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes. Quantos aqui podem dizer assim, bispo, eu sei que o meu socorro sempre virá do Senhor? Amém. Dia 14 nós estamos programando consagrar para Deus uma oferta especial. Por que isso é importante? Eu vou ser muito franco com você. Deus sempre nos sustentou. Deus sempre nos socorreu. A gente não pode, eu digo a gente igreja, a gente não pode reclamar de nada, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem abençoado de uma maneira especial a nossa vida. Um dos grandes milagres, uma grande conquista foi a compra da nossa sede. E outro grande milagre vai ser a construção do nosso grande templo aqui do lado. Nós vamos construir um templo que vai parar essa Avenida Dom Helder Câmara aqui, né? Vai ser um templo muito bonito. E não vai demorar muito, não. Escreve o que eu estou te falando, né? Então, Deus tem feito coisas maravilhosas. E por que é importante que você traga a sua oferta, que você consagre a sua oferta? Para que você seja coparticipante dessas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Até quando você vai ficar com receio, com medo de honrar a Deus? Até quando você vai demorar a entender que é Deus que te dá o que Ele quer te dar? É Deus que vai te honrar, é Deus que vai te colocar por cabeça. Então a gente vai começar um novo ano aí, que provavelmente vai ser um ano cheio de desafios, pelo menos essa é a perspectiva natural, mas a nossa confiança está no Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus nunca se esquece de nada. Às vezes você está aqui passando por um sufoco danado e de repente Deus entra com a providência e você, poxa, obrigado, Senhor. Mas não é uma coisa por acaso. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto também ceifará. E às vezes é por causa de uma oferta que você consagrou ao Senhor lá atrás. Às vezes lá atrás você se esforçou, você com o coração cheio de amor foi lá, Senhor, aqui está a minha oferta. Se você pegar a história do povo de Israel, o povo estava no deserto, e Deus disse, eu não abro mão da oferta do meu povo. Olha como Deus leva a sério essa questão de oferta. Então, dia 14, você vai estar, todos nós vamos estar consagrando para Deus, né? A nossa oferta de fim de ano é uma oferta de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito e uma oferta de fé, preparando o caminho para o ano de 2026, né? Não tem valor definido, você que sabe da sua realidade, você que sabe da sua fé, você que sabe o que você quer ofertar para Deus, mas que você possa separar a sua melhor oferta, e nesse dia você pode erguer e apresentar para o Senhor, amém? Amém? Todos já pegaram desse envelope? Todos já pegaram? Quem não pegou ainda pode levantar a mão que a gente vai levar até você, por favor. Quem não pegou, fica com a mão levantada. Quem não pegou, tá? Por favor, rapidinho, gente, mais gente para me ajudar aqui, só tem o Léo lá. Quem não pegou, você pega, tá? Você vai colocar aqui dentro desse envelope a sua oferta de fé, o que você determinar, é a sua oferta de fim de ano. Senhor, muito obrigado, eu venci mais um ano e com certeza esse ano que vai chegar vai ser um ano de portas abertas, um ano de milagres, um ano de conquistas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos já pegaram? Amém. Bom, meus queridos, todos nós queremos
Que Deus nos abençoe nas diferentes áreas da nossa vida. Todos nós temos as nossas aspirações, os nossos desejos, os nossos sonhos. E é muito importante que nós tenhamos condições, tenhamos discernimento para compreender o tempo de Deus, o time de Deus. Isso é essencial. Quem consegue ter discernimento espiritual e consegue definir o time de Deus nas diferentes situações, consegue um grande diferencial. Porque existem momentos que Deus diz, olha, avance. Existem momentos que Deus diz, para. Existem alguns momentos que Deus diz, aguarda, espera. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós não podemos de maneira nenhuma ignorar os tempos determinados por Deus para as diferentes coisas que nos acontecem. Porque quando nós aprendemos a caminhar em harmonia com o relógio de Deus, quando nós aprendemos a discernir o tempo de Deus, então nós nos alinhamos aos propósitos do Senhor. E aí nós conseguimos avançar. Aprenda uma coisa, Deus trabalha com tempos determinados. Eu queria que agora você lesse o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, um versículo muito conhecido nosso, muito citado, mas é palavra de Deus para a nossa vida, e quem escreveu isso foi o grande Salomão, o homem mais sábio, né, do mundo, de todos os tempos. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vamos ler todos juntos? Vamos ler aqui está aqui no telão, olha. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo o que acontece tem um tempo certo. É a Bíblia que diz isso, é a palavra do Senhor que diz isso. Deus não improvisa, Deus não age por impulso, né? E Deus tem ocasiões certas para cada acontecimento que envolve a nossa vida. E entender isso, entender que o tempo de Deus, ele é essencial, nos possibilita crescer, nadar na onda de Deus, aproveitar as oportunidades, o tempo certo para avançar. E outra coisa que é muito importante entender, porque vai nos ajudar a discernir essa relevância, é você perceber que o tempo de Deus está sempre associado aos propósitos de Deus. Deus tem seus propósitos e Ele determina que coisas aconteçam dentro de um tempo determinado, sempre em função dos seus propósitos. Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Deus quer te levar para onde? Deus quer te conduzir para onde? Então, em função dos propósitos de Deus, os acontecimentos ocorrem dentro do tempo de Deus, porque o tempo de Deus está relacionado diretamente ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, quando nós não conseguimos discernir o tempo certo de Deus, até aquilo que é de Deus se torna pesado. Quando a gente não consegue entender o tempo certo de Deus, até quando você planeja algo correto, algo que está dentro da vontade de Deus, se torna um peso. Porque às vezes é aquilo ali, mas não para agora. Ou às vezes você perde o time de Deus, deixa o tempo passar, e aí você toma uma atitude num tempo que já passou, você já deveria ter feito aquilo algum tempo atrás, enfim, você perdeu o time da coisa. Você consegue compreender? Então, compreender o tempo de Deus é de extrema relevância.
Existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas, inclusive dentro da igreja, que estão perdendo grandes oportunidades, não porque fizeram escolhas erradas, mas porque perderam o time de Deus. Não porque deixaram de fazer uma escolha correta, mas porque não se alinharam ao relógio de Deus. Porque a Bíblia Sagrada é bem clara, ela diz que há um tempo, sim, determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, se você tem que tomar uma atitude naquele tempo e você não toma depois, pode ser tarde demais, o time passou. Se você tem que fazer uma escolha, e essa escolha é agora, se você escolher depois, pode ser tarde demais, o tempo já passou. E muitas vezes nós sofremos porque nós não entendemos os tempos, as épocas de Deus. Você vê, por exemplo, o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. O povo de Israel ficou 400 anos lá no Egito. Mas tinha um momento certo para que eles fossem libertos daquela escravidão. Tinha que ser naquele momento. Uma série de acontecimentos políticos, uma série de acontecimentos que marcaram os momentos que antecederam o êxodo, né? Permitiram que eles saíssem do Egito, que deixassem a escravidão no Egito. Mas tinha que ser naquele momento. Aquele ali era o momento. Se eles não saíssem naquele momento, talvez o mar não se abrisse, talvez muitas outras coisas não acontecessem, porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Você vê, eles levaram 40 anos caminhando pelo deserto até entrarem na terra prometida. 40 anos. Uma viagem que poderia ter sido concluída em uma semana, 7 dias, 10 dias. Eu estou acostumado a ir lá. Se eles seguissem ali, né, no mar Mediterrâneo ali, claro, eles teriam que passar pela faixa de Gaza, mas tudo bem, né? Naquela época ainda podia passar por lá, mas seria uma coisa rápida demais, e eles ficaram rodando ali no deserto do Neguev, ficaram andando, girando ali, perdendo um tempo precioso, mas era o tempo de Deus. Há quem diga, mas eles ficaram perdidos no deserto. Não, eles não estavam perdidos. Eles estavam sendo conduzidos. De dia, eles eram conduzidos por uma coluna de nuvem. À noite, quando eles caminhavam, à noite, eles eram conduzidos por uma coluna de fogo. Então, em nenhum momento eles estavam à mercê, estavam perdidos, desorientados. Deus os conduziu. E Deus sabia qual era o tempo certo para que eles entrassem na terra, porque há um tempo determinado para todo o propósito. E quando eles chegaram lá, eles entraram na terra prometida, eles tinham que conquistar a primeira cidade, primeiro território a ser conquistado. Quem sabe que cidade era essa? Jericó, né? Eles tinham que chegar lá e dominar a cidade de Jericó. Eles entraram na terra prometida e tinham que conquistar Jericó. Era um ponto essencial para começar todas as demais conquistas. Aí eles tiveram que acampar ali e esperar o momento certo. Eles ficaram acampados no Vale de Gilgal. Uma certa manhã, uma madrugada lá, Josué acordou, foi lá para fora da tenda e se deparou com um homem alto lá, e ele pensou que fosse dos inimigos, porque eles estavam muito próximos já da cidade de Jericó. Ele falou: tu és um dos nossos ou deles? Já preocupado ali, o que ia acontecer, né? Aí aquele homem alto disse: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ou seja, o príncipe do exército do Senhor acabou de chegar. Aquele era o tempo. Tinha um tempo certo para ele iniciar a invasão da terra prometida. Tudo que Deus faz relaciona o tempo com o propósito de Deus. É preciso a gente ler a palavra e entender a palavra. As coisas nunca acontecem aleatoriamente. Elas acontecem do jeito que tem que acontecer.
Tudo tem um tempo de maturação, tudo tem um tempo para as coisas acontecerem. E Deus é o idealizador e o administrador do tempo. Ele faz as coisas acontecerem dentro do tempo que está relacionado aos seus grandes propósitos. Você consegue entender? Aí na hora certa eles entraram, rodearam a cidade e a cidade foi tomada, as muralhas caíram e eles invadiram a cidade. Teve uma ocasião que 3 reis, um deles inclusive era o rei Josafá, eles entraram pelo deserto com seus exércitos e com seus animais e andaram 7 dias por dentro do deserto. Aí chegaram num lugar que não tinha água. E aí os animais começaram, como é que vai sobreviver sem água? E o exército também, sem água. E aí eles oraram ao Senhor e Deus disse, através do profeta Eliseu, olha, cavem covas. Começa a cavar buracos aí para todo lado. Vocês não vão ver o vento, vocês não vão ver a chuva, mas todos esses buracos vão se encher de água. Então, há um tempo que tudo acontece. Eles tiveram que cavar e esperar. No tempo certo, Deus fez com que todas aquelas covas se enchessem de água. Porque tudo tem um propósito. O tempo de Deus está sempre relacionado ao propósito de Deus para a nossa vida. Você consegue entender? Você vê o que aconteceu com Naamã, capitão do exército da Síria, né? Naamã, ele tinha uma lepra. Era uma doença, na época, era uma doença fatal. E ele foi falar com o profeta. Alguém disse para ele, aliás, vai lá falar com o profeta que ele vai resolver esse problema aí da sua doença. Ele foi falar com o profeta nem saiu para falar com ele. Disse assim, olha, manda ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí ele foi para o Rio Jordão. Ele mergulhou uma vez. A lepra continuava. Ele mergulhou 2 vezes. A lepra continuava. Ele olhava para o corpo dele e via que a lepra estava lá. Mergulhou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. A lepra continuava lá. Mas qual era o tempo? Eram 7 vezes. Aí ele mergulhou a 7ª vez e a lepra desapareceu. Tem que ter o tempo de Deus. Se a gente aprender a respeitar o tempo de Deus, a identificar o tempo de Deus, e se a gente conseguir ajustar o nosso relógio ao relógio de Deus, então a gente começa a ver que as coisas vão fluir facilmente. Você tem que entender quando é tempo de acordar, quando é tempo de agir, quando é tempo de calar, quando é tempo de tomar atitude, quando é tempo de esperar. Descobrir essa ciência, e é por isso que é importante você se consagrar, você buscar o Senhor, porque é aí que os teus olhos vão se abrir e você vai conseguir descobrir qual é o tempo certo para fazer isso ou aquilo. Vai passar a ter discernimento. Você consegue compreender? A gente tem que descobrir qual é o tempo certo. Houve um período, tem um lugar lá em Israel que eu gosto muito de ir, que é En-Gedi. En-Gedi é no meio do deserto. Como é que é o nome que se dá quando tem um jardim no meio do deserto? Oásis. En-Gedi é um oásis. No meio do deserto, um oásis, às margens do Mar Morto. Lá que aconteceu aquele lance dos bolaines, que começou a afundar, o restaurante que a gente comia afundou, o posto que a gente abastecia afundou, né? Lá que as águas estão voltando a dar peixe, às margens do Mar Morto, né? Cumprindo assim mais uma importante profecia bíblica. E aí, ali em En-Gedi, 3 povos gigantescos com outros povos menores se juntaram para marchar contra Jerusalém.
E a notícia chegou até o rei, que ele se chamava Josafá, o rei Josafá. E aí Josafá, quando ele entendeu a gravidade da situação, ele foi capaz de entrar no tempo de Deus. Ele sabia que ele tinha que tomar uma atitude, tinha que ser naquela hora, tinha que ser naquele momento, não podia ser depois seria tarde demais. O que Josafá fez? Ele determinou que todo o povo subisse para Jerusalém. E ele se pôs em pé no meio do povo e convocou o povo e disse: olha, nós estamos com uma situação difícil e nós temos que nos unir para orar. Nós temos que nos unir para orar. E ele proclamou um jejum em todo Judá. Ele proclamou um jejum. Todo mundo, vamos jejuar. É agora ou nunca. Ou Deus vai nos livrar, ou então nós estamos perdidos. Era aquele time de Deus, era o tempo de Deus. Tinha que ser naquela hora. Você já pensou se ele não tomasse essa atitude naquele momento? O que aconteceu? O povo se juntou para orar, o povo se pôs a clamar, e Deus, em resposta ao clamor dele e daquele povo, ele disse: olha, vocês não terão que pelejar, pode ficar tranquilo. Josafá, relaxa, fique em paz, você não vai ter que pelejar, você vai louvar o Senhor, louve ao Senhor, e você vai ver o livramento que eu vou dar para vocês. E aí o que aconteceu? Deus pôs emboscada lá entre os inimigos, eles começaram a brigar entre eles, e eles não tiveram que pelejar e venceram seus inimigos. Mas por quê? Porque na hora exata, eles se mobilizaram para orar, eles se mobilizaram para jejuar. É o time de Deus, é o tempo de Deus. Se não fosse naquele momento, ele não teria livramento. Esse exército muito poderoso iria atacar, iria destruir Israel, iria destruir Jerusalém, Judá. Tinha que ser naquele momento. Você entende como é que é importante saber, ter essa percepção? Qual é o momento de Deus para a nossa vida? Qual é o momento de Deus para a sua vida? Às vezes você tem que tomar uma atitude, tem que perdoar alguém, um exemplo. Aí Deus usa um para te dizer, você abre a Bíblia, lê sobre isso, Deus fica te alertando, e você vai empurrando. Chega um momento que Deus já não está nem fazendo questão mais, já passou o momento, é o tempo de Deus, Ele te alertou, te chamou a atenção, aí vem o juízo de Deus. Você consegue entender? Tem um tempo que a gente tem que obedecer. É interessante essa questão do tempo. Teve uma ocasião que Davi, ele foi muito perseguido por Saul. Saul ficava perseguindo Davi. Inclusive nesse lugar que eu acabei de falar, em Guede, eu já falei sobre isso, tem um caminho lá que você anda alguns quilômetros para dentro do deserto, e lá dentro do deserto tem, pasmem, no meio do deserto tem uma cachoeira. Um dos milagres das maravilhas da natureza. Tinha uma cachoeira, tem uma cachoeira lá, que está lá desde os tempos bíblicos, caindo água lá, e não para de cair água lá, no meio do deserto. E Davi foi para lá, se escondeu de Saul, ficou lá, porque ela tinha água, então ele ficou lá, né? Tem que ver que interessante, aquela água caindo ali no meio do deserto, tudo seco, tudo árido, e aquela água não para de cair, de jorrar ali, desde aqueles tempos, fica em Guede. Aí Davi começou a fugir de Saul. Por quê? Porque Saul sabia que Davi ia assumir o trono, e Saul não queria perder o trono. E a perseguição foi tão grande. Houve um tempo que Davi teve que fugir daquelas terras. E ele foi para Ziclag, ele fez uma aliança com os inimigos de Israel, que eram os filisteus. Ele foi para Ziclag, para uma cidade que ficava fora dos limites de Israel. Ficou lá na terra dos seus inimigos.
porque era o tempo de fugir, não era o tempo de lutar. Aquele era o tempo dele se recolher, aquele era o tempo dele ficar na dele. Se ele talvez não tivesse ido para Ziclag, talvez ele não tivesse sido rei de Israel, talvez ele tivesse sido morto. Aquele foi o tempo da reclusão dele. Você está entendendo? Porque tem sempre um tempo. O tempo de Deus, a gente tem que levar muito a sério. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 7, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Olha o que está escrito. Até Jesus obedeceu o tempo de Deus, o time de Deus. Até Jesus. Olha o que ele disse aqui. O meu tempo ainda não chegou. Para vocês, qualquer tempo é tempo. Olha só. Meu tempo ainda não chegou. Ele disse para os discípulos, olha, ainda não está na hora. Tem o tempo certo para tudo. Até Jesus teve o tempo certo dele. Você consegue entender? Quer maior exemplo do que Bartimeu? Bartimeu era cego, estava na porta da cidade de Jericó. E aí o que aconteceu? Ele soube que Jesus estava passando por lá. E quando ele soube que Jesus estava passando, ele ouviu o burburinho, ele era cego, não enxergava, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, que era descendente de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus continuou andando, ele gritou mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas chegaram perto dele: ô, segura aí, pega leve aí, está incomodando o mestre. Pega leve aí, rapaz. Tu não vê que está incomodando? E ao invés de parar, ele gritou mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou para Bartimeu. Diga comigo: Jesus parou para Bartimeu. Diga para quem está do teu lado: Jesus parou para o mendigo. Jesus sempre vai parar para te ouvir. Fala para quem está do teu lado. Jesus sempre vai parar para te ouvir. Ele parou para Bartimeu. Sabe o que aconteceu? Jesus nunca mais passou por aquele lugar. Foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Que significa o seguinte, que era aquele momento ou nunca, ou never. It's now or never. É agora ou nunca. É o tempo de Deus. Ali Jesus estava passando ali, era assim ou não? Tinha que ser naquela hora. E ele gritou, olha que tentaram fazer com que ele se calasse, mas ele gritou: não, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Jesus, tem misericórdia de mim. Tem aquela hora que você, se você não clamar naquela hora, depois a vaca vai literalmente para o brejo. Tem um tempo certo, é o tempo de Deus. Às vezes Deus coloca no teu coração para fazer uma coisa e você não faz. Deus te deu uma revelação, Deus te trouxe uma revelação, revelou o teu coração. Você não tomou atitude naquele tempo. Depois, o tempo passou. Até na vinda de Jesus vai ser assim. Você já viu a parábola das virgens? Né? A virgem saiu para comprar azeite para botar na lamparina dela. Jesus voltou, né? O Senhor voltou, levou. Já era, mano. Perdeu o time. Ficou para trás. Já era. Você entende? Já era. Perdeu o time. Quantas pessoas estão hoje ardendo no inferno, gente? É coisa séria. Quantas pessoas estão hoje condenadas à eternidade no inferno, onde há choro e ranger de dentes, porque perderam o time. Pregaram para elas, falaram de Jesus para elas, elas tiveram oportunidade, mas não aproveitaram o time. Aí aconteceu, já foi. Entendeu? Tudo tem um tempo determinado, e nós precisamos nos alinhar ao tempo de Deus. Eu queria ler com vocês o que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Abacuque, essa eu quero ver se você acha na sua Bíblia. Abacuque, achar Mateus é moleza, achar Salmos é moleza. Abacuque a gente tem que dar um tempinho a mais, né?
pessoa vai lá no índice, não no celular, né? Aí é moleza, né? Abacuque é um dos profetas menores. Abacuque 2:3, olha o que diz: a revelação aguarda um tempo determinado. Até a revelação de Deus tem um tempo determinado para o cumprimento dela. A revelação aguarda um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Diga comigo, a revelação de Deus não se atrasará. Deus nunca se atrasa, Deus nunca se adianta, Ele cumpre o tempo estabelecido. Amém? Quem está recebendo essa palavra? Ele nunca se adianta, nunca se atrasa, Ele faz no tempo certo, no tempo dEle. Você imagina, por exemplo, você não conseguindo estabelecer você não consegue estabelecer o tempo de Deus, você não consegue ter esse feeling, você não consegue entender, você não está orando, está buscando, não tem intimidade, então Deus, você não sabe qual é o tempo de Deus. Aí você toma uma decisão fora do tempo. Aí é como se você nadasse contra a maré. Você já nadou contra a maré? Eu já. Né? Eu já nadei contra a maré. Tem aquelas correntes, né, na praia. Uma vez quase que morri, eu dava braçada para lá e não saía do lugar, nadando contra a corrente. O que acontece quando você nada contra a corrente? Você se cansa, você começa a afundar, né? Tem que esperar o tempo certo para você nadar na corrente, não contra a corrente. Quando você não conhece o tempo de Deus, você começa a nadar contra a corrente. Entendeu? Agora leia aí Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. Nós já estamos encerrando. Olha o que está escrito. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Então, o que a Bíblia está dizendo? Olha, você tem um propósito. O bem que ela está falando aqui é fazer o que é certo, procurar fazer o que é certo, porque a seu tempo você vai ser recompensado. Então entenda uma coisa: a semeadura tem tempo, o crescimento tem tempo certo e a colheita tem tempo certo. Semeadura, crescimento, colheita. Fala comigo: semeadura, quem semeia, né? Semeadura, crescimento e colheita. Para cada uma dessas etapas tem um tempo, meu Deus do céu. E a gente tem que entender isso. Por que muitas vezes o cristão, aquele cara que está ali na presença do Senhor, ele se frustra? Porque ele não plantou, mas ele quer ir direto para a fase da colheita. Você está entendendo? Tem um tempo, a gente tem que entender o tempo de Deus. Primeiro você planta, depois você colhe. Você tem que plantar bons relacionamentos para depois você ter bons relacionamentos. Você tem que plantar misericórdia para depois você ter misericórdia. O que Jesus disse? Se você julgar alguém, você vai ser julgado da mesma forma como você julgou. Por quê? Porque foi o que você semeou. Eu me lembro de uma pessoa que ela não honrava as suas alianças, as suas amizades. Ela era uma pessoa que eu amava muito, mas até eu mesmo me afastei dela. No final da vida dela, ela morreu sozinha. Por quê? Porque foi o que ela plantou. Ela não tinha ninguém para estar do lado dela, porque ela plantou isso. Você está entendendo? Há um tempo para plantar, depois você tem que colher. Às vezes você, quando menos espera, você acha que está sozinho. Quando menos espera, você vê que tem muita gente contigo ali. Você se surpreende, mas por quê? Porque você plantou muitas sementes. E o Senhor é fiel. Há tempo de plantar e tempo de colher. Então você precisa entender em que tempo você está. Se você está no tempo de plantar, se você está no tempo de aguardar o crescimento, ou se você já está na hora da colheita. O que você não pode é querer colher onde você não plantou. Você não pode querer colher algo que você não plantou.
Um pai, para ter o carinho dos filhos, tem que dar carinho, tem que plantar o carinho. Até um animal, se você tratar ele com carinho, ele vai te dar carinho. Se você maltratar o animal, ele vai rosnar para você. Você está entendendo? Tem um tempo certo. Então você precisa entender algo muito importante que pode mudar a sua história. Nós estamos acabando, tá? Você não colhe, isso aqui é para enrolar vocês. Você não colhe porque você quer colher. Diga assim, para quem está do teu lado: você não colhe porque você quer colher. Agora eu pergunto, quem que não quer colher? Todo mundo quer colher. Mas você não colhe porque você quer colher. Você colhe porque chegou o tempo da colheita. Amém? Quando você começa a ver uma pessoa colhendo, é por quê? Porque ela plantou e agora ela está colhendo. Por isso é que muitas vezes você vê uma pessoa no maior sofrimento ali, às vezes você pensa assim: mas meu Deus, por que Deus não tem misericórdia? Por que Deus não... Porque ela vai para o céu, tudo bem, ela é de Deus, só que ela tem algumas sementes ruins que ela plantou, que ela tem que colher, porque a palavra vai se cumprir na vida dela. Entendeu? Salvação todo mundo tem. Agora tem gente, por exemplo, que está doente, que Deus não cura. Por quê? Não cura porque Deus não quer curar, porque a hora que Deus quiser curar, ninguém vai impedir, certo? Uma vez tinha um rapaz aqui na igreja, um senhor, que ele era cego. Eu esqueci o nome dele. Seu Heraldo, exatamente. Aí eu ia buscar todo domingo ele lá na comunidade, lá entrava com medo danado para ir buscar ele, porque ele era cego, e ele era sozinho. Aí trazia ele para o culto, ele sentava ali atrás, ali. Aí um dia eu fui conversando com ele, né? E ele falou assim: Bispo Henrique, ele cego, né? Eu sei que o senhor ora muito pela minha cura, mas não adianta orar não, Bispo Henrique, porque a vitória que Deus me deu foi a minha salvação. Aí eu falei: mas por quê, irmão? Porque eu fui muito mal, e Deus já me mostrou que Ele não me cura pelo que eu já fiz de mal para as pessoas. Aí ele: que é isso, irmão? Eu falei: vou te contar só um caso. Uma vez eu era bicheiro, eu entrei num bar lá, o cara me olhou de cara feia. Eu pedi lá uma cachaça lá, o cara botou a cachaça para mim, eu olhei para o lado, o cara me olhou de cara feia. Eu peguei a arma que estava no meu, pum, matei o cara. Só porque o cara olhou para mim de cara feia. Agora me responde: eu mereço ser curado, Bispo Henrique? Entendeu? Seu Heraldo. Está entendendo? Então você planta e você tem que entender o time de Deus. Deus, Ele quer o melhor para você, Ele quer te abençoar, Ele quer que você, sabe, tenha todo o sucesso do mundo. Ele quer que você seja uma pessoa muito amada, muito respeitada, muito valorizada. Ele quer te honrar financeiramente, Ele quer cuidar de você. Agora, Deus não se esquece de nada, nada. Tudo que você plantar, Deus vai... olha, vou dizer mais. Hoje você se levanta aí, vem aqui, é fiel dizimista, você dá uma oferta para o Senhor, aí amanhã você nem se lembra mais disso. Vai passar 5, 10 anos, lá na frente um dia, teu neto, teu bisneto vai estar numa fila lá para fazer uma entrevista de emprego, vai ter 100 esperando para fazer entrevista, teu bisneto vai lá e ele vai ser aprovado, escolhido para o emprego, porque Deus vai se lembrar da oferta que você depositou no altar há anos e anos atrás. Entendeu? Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Estou acabando, gente, estou acabando. Entendeu? Então ninguém colhe porque quer colher. Todo mundo quer colher, mas não é porque você quer colher que você vai colher. Você vai colher porque você plantou. Você vai colher porque chegou o tempo da colheita. Amém? Bom, para a gente encerrar, abre Salmo 37, 7. Diz assim, Salmo 30, tá vendo? Vocês é que estão me atrapalhando. Vocês é que estão me fazendo atrasar, tá vendo? Salmos 37, 7. Diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Amém?
aguarda o tempo de Deus. Deus é contigo, amém? Fala para quem está aí perto de você: Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo. Receba essa palavra: Deus é contigo. Descubra os tempos de Deus, ora, se consagra, deixa Deus abrir os teus olhos, deixa Deus te mostrar o que tem que ser plantado, o que tem que ser rejeitado, deixa Deus orientar. O tempo de Deus, ele vai se cumprir na sua vida, amém? Glória a Deus. Há pessoas que estão cansadas, frustradas, desgastadas, não porque o sonho que elas têm é errado, mas é porque o calendário está fora do ritmo de Deus. Quer dizer, tem um tempo determinado, você tem que descobrir qual é o tempo, e nada melhor do que você se aproximar de Deus, para entender Deus, entender os tempos de Deus, para ter discernimento do tempo de Deus. Aí Deus vai te abrir caminhos e vai fazer coisas maravilhosas acontecerem na sua vida, amém? Quem pode dizer aqui hoje: bispo, olha, eu estou ligado, a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu, tudo que desligarmos na terra, será desligado no céu. Quem pode dizer assim: bispo, eu estou ligado nos 40 dias, hein? Estou ligado. Repito, ninguém está esperando que você seja perfeito, mas o que Deus quer é que você esteja no altar, que você esteja buscando, clamando, buscando. Você vai abrir, os seus olhos vão se abrir e você vai enxergar o tempo de Deus, o time de Deus. E aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos?